Bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje fala sobre óxidos. Fala sobre classificação, nomenclatura e reações que envolvem óxidos. Essa função inorgânica que nós vamos estudar na aula de hoje. Então, nesta aula, nós veremos os tipos de óxidos, classificação, nomenclatura e, claro, reações. Também veremos alguns exercícios que envolvem alguns conceitos sobre óxidos. Os óxidos são as substâncias de maior composição da natureza. Elas compõem minerais como a bauxita, a cassiterita, a hematita, o quartzo, etc. Elas possuem oxigênio na sua composição. Então, óxidos são todas as substâncias que possuem oxigênio. A única exceção seria o OF2, porque para ser um óxido, o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo da substância. E no geral, os elementos mais eletronegativos são representados mais à direita na fórmula molecular das substâncias, como nós observamos aqui. Nesse caso aqui, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, então nesse caso nós não teríamos um óxido, mas sim fluoreto. O oxigênio, nesses tipos de substâncias, geralmente possui o NOx, ou carga elétrica, igual a -2. Como escrever a fórmula de óxidos? É bastante simples. Sabendo que os óxidos sempre possuem carga -2, então nós vamos aplicar a regra do escorrega. Bom, então aqui nós observamos, por exemplo, o sódio, que tem NOx +1, e o oxigênio, que tem NOx -2. Então, nós vamos escorregar estes índices para os seus respectivos vizinhos. Notem que aqui eu mantive a cor para que vocês possam observar que a carga que antes pertencia ao oxigênio, agora é o índice que pertence ao sódio. Vejamos outros exemplos. Aqui nós temos o magnésio, que tem carga 2+, e aqui o oxigênio, que tem carga 2-. Escorregando esses índices, formaríamos essa substância. Porém, nós podemos simplificar estes índices. Dividindo por 2, teríamos uma substância que seria o Mg1O1, logo, podemos simplesmente omitir esses índices. Então, está aqui o MgO, que é a combinação entre oxigênio e magnésio. Temos aqui também alumínio 3+, e o oxigênio 2-, cuja combinação dará este óxido aqui, o L2O3. Existem também peróxidos, cujo NOx acaba valendo -1. Então, peróxidos têm esta característica aqui, é o O2, 2-, né? Temos 2 oxigênios, cada oxigênio com NOx -1. Nos peróxidos, nós observamos este esqueminha aqui. Então, por exemplo, com sódio, nós temos aqui O2, 2-. Repare nos parênteses, né? Esta carga pertence a quem está dentro destes parênteses aqui. Então, descendo essas cargas para formarmos os índices, teríamos então Na2O2, né? Podemos suprimir este 1. Mas nesse caso nós não vamos simplificar os índices. Não vamos fazer NaO. A gente vai deixar assim mesmo, Na2O2. Mas isso acontece apenas para os peróxidos e talvez para os superóxidos também. Os superóxidos veremos a seguir na aula. Para a nomenclatura de óxidos, há basicamente dois tipos, né? Duas formas de fazer nomenclaturas de óxidos. Para óxidos metálicos, nós temos este padrão de nomenclatura. Óxido de, e aí vem o nome do metal. Às vezes o nome desse metal vem seguido do seu respectivo NOx. Isso só vai acontecer quando o metal possuir mais de um NOx, mais de um número de oxidação, mais de um tipo de carga possível. Por exemplo, aqui, K2O. K é o símbolo do elemento potássio. Então aqui nós temos o óxido de potássio. Abaixo nós temos aqui o MgO. Mg é o símbolo para o magnésio. Então temos o óxido de magnésio. A seguir, temos aqui o Al2O3. Al é o símbolo para o alumínio
Então temos aqui o óxido de alumínio. Então a regra para a nomenclatura de óxidos metálicos é bastante simples. Neste caso aqui, nós temos o PbO, Pb, que é o símbolo para o chumbo. Não basta colocar apenas óxido de chumbo. Aqui nós temos o óxido de chumbo 2. Por que aqui nós colocamos este número romano e acima não? Porque o chumbo possui mais de um NOx possível. Nós temos o chumbo 2 e também temos o chumbo 4, como observamos aqui. Lembre-se que cada oxigênio tem NOx menos 2. Duas vezes menos 2, que é o óxido, que é o NOx que estaria aqui, teríamos uma carga total de mais 4. Ou melhor, de menos 4. Aqui, no caso do chumbo, para cancelar esta carga menos 4 que apareceria aqui, teríamos que ter um NOx mais 4. Então, por isso aqui nós temos o óxido de chumbo 4. Temos também aqui dessa forma. Temos aqui o óxido de chumbo 4, não é? Então vamos aqui descer estas cargas e podemos então simplificar estes índices. Como são números pares, podemos dividir por 2 e assim obter estes índices aqui, como aparecem aqui no PbO2. Então assim nós obtemos a carga do PbO2, ou melhor, a fórmula do PbO2. Ok? Aqui nesse caso, nós temos o óxido de cobre 1 e abaixo o óxido de cobre 2. Podemos inclusive usar uma nomenclatura alternativa para cada um desses óxidos que possuem mais de um NOx. Para substâncias que possuem o menor NOx, podemos incluir um final oso. Para substâncias que têm o maior NOx, podemos colocar um final ico. Né? Lembrando que NOx são estas carguinhas que aparecem entre parênteses. Né? São as cargas que apareciam aqui em cima do símbolo de cada elemento. Então, por exemplo, temos o óxido de chumbo 2 e o 4. Então, podemos escrever óxido, um óxido terminado com oso. Nesse caso, não teremos o óxido chumboso, mas teremos o óxido plumboso. Plumboso porque é o símbolo do chumbo que vem do latim, de plumbo. E aqui abaixo teríamos o óxido de chumbo 4 como óxido plúmbico, ou seja, óxido de chumbo 4 ou óxido plúmbico é a mesma coisa. Óxido de chumbo 2 ou óxido plumboso é a mesma coisa. Lembrando que vem do latim para plumbum. Por isso que o símbolo do chumbo é Pb e não Ch, como talvez alguns de vocês possam estar se questionando agora. Para o caso do cobre, nós teríamos aqui o óxido cuproso, que é o caso do óxido de cobre 1, e o óxido de cobre 2, que é o óxido cúprico. Certo? Cúprico nesse caso porque também vem do latim de cuprum. Cuprum. Boa parte dos elementos tem os seus nomes derivados do latim. Agora, para óxidos de ametais, para óxidos ametálicos, que são aqueles elementos que aparecem a partir da família 14, aqui nós temos este tipo de nomenclatura. Então nós vamos inserir alguns radicais, mono, di, tri, tetra, penta e assim por diante, antes de óxido e antes do nome do ametal. Vejamos alguns exemplos. Aqui, por exemplo, esse é um velho conhecido de todos nós, é o dióxido de carbono, porque temos 2 oxigênios. Abaixo, como temos apenas um, então nós temos o monóxido de carbono. Né? Mono, apenas um. Não é muito comum utilizarmos o prefixo mono para o ametal ligado ao oxigênio. Vejamos outros exemplos. NO. Teríamos aqui o monóxido ou apenas óxido de nitrogênio. Aqui nós temos o dióxido de nitrogênio. Afinal, temos 2 oxigênios. Abaixo, nós temos 5 oxigênios e 2 fósforos. Então, 5. Nós usaríamos o prefixo penta e 2 o prefixo di. Então, nós teríamos para este caso o pentóxido de difósforo.
Então, para ametais, é mais comum este tipo de nomenclatura, enquanto que nos metais é apenas óxido seguido do metal, às vezes seguido por seu respectivo NOx. No caso de peróxidos, nós temos aqui então peróxido, P e o nome do elemento, também às vezes seguido do NOx. Porém, vale lembrar que apenas que nos peróxidos o NOx do oxigênio vale -1. Nos superóxidos, que é parecido, o NOx de cada oxigênio vale -0,5. A carga que aparece acima do oxigênio vale -0,5. Então, alguns exemplos de peróxidos temos aqui. Por exemplo, K2O2 é o peróxido de potássio. O H2O2 é o peróxido de hidrogênio. No caso dos superóxidos, teríamos aqui KO2, que é o superóxido de potássio, e o MgO4, que seria o superóxido de magnésio. Aí talvez você esteja se perguntando, como vou saber que este cara é um superóxido e este aqui é um peróxido? Fazendo o cálculo de NOx. Talvez nesse momento você possa não saber como calcular o NOx, como calcular o número de oxidação ou a carga de elementos de forma individual. Mas nós vamos comentar algo sobre isso em aulas que logo se seguirão. Classificando os óxidos, podemos classificar os óxidos então em até 7 tipos de classificação. Nós temos aqui os óxidos ácidos, óxidos básicos, neutros, anfóteros, óxidos duplos, peróxidos e superóxidos. São bastante classificações. Mas entre essas 7 classificações, estas 4 primeiras são as mais comuns nos principais vestibulares. De vez em quando aparecem peróxidos também, não de forma tão comum. Óxidos duplos são muito raros e superóxidos eu particularmente nunca vi. Começando então pelos óxidos ácidos, o que é um óxido ácido? São óxidos que reagem com água, formando ácidos, ou são óxidos que atuam como ácidos reagindo com bases, né? Então eles atuam como se fossem ácidos em uma reação de neutralização. Vejamos aqui alguns exemplos de algumas reações de óxidos com água. É o que acontece, por exemplo, aqui, com o trióxido de enxofre reagindo com água, formando ácido sulfúrico. Aqui nós simplesmente estamos juntando tudo mesmo, certo? Juntamos todos os elementos para formar ácido sulfúrico. A mesma coisa ocorre aqui embaixo. 2 mols de dióxido de nitrogênio, travou a língua, com 1 mol de água vai formar ácido nítrico e ácido nitroso. Aqui abaixo, atuando em reações ácido-base, nós temos aqui o gás carbônico, ou dióxido de carbono, reagindo com uma base forte, formando sal e água. Então temos aqui o óxido ácido, a base e o sal formado. Neste outro exemplo aqui, nós temos o trióxido de enxofre, que é o nosso óxido ácido, o NaOH, que é a nossa base forte. Aqui temos o sulfato de sódio, que é o sal, e claro, como não poderia deixar de ser, água. Então, óxidos ácidos reagem com água ou atuam como ácidos em reações de neutralização. Eles reagem com bases. Assim, a gente também pode concluir que os óxidos ácidos são óxidos de ametais. Então, quem estará ligado com o oxigênio é um ametal, que são os elementos geralmente mais à direita da tabela periódica. No caso dos óxidos básicos, podemos pensar que são óxidos que reagem com água, formando bases, como que ocorre aqui. Óxido de cálcio reagindo com água forma o hidróxido de cálcio, que é uma base forte. E aqui nós temos o óxido de sódio reagindo com água, formando hidróxido de sódio, também é uma base forte. Ou podemos pensar que os óxidos básicos atuam como se fossem bases. Eles reagem como se fossem bases, reagindo então com ácidos em reações de neutralização. É o que acontece, por exemplo, aqui. O óxido de cálcio reagindo com o ácido sulfúrico
formando sulfato de cálcio e água, né? Uma típica reação de dupla troca. Temos aqui então o óxido básico, o ácido, o sal e a água. Na reação abaixo, nós temos aqui o óxido de sódio, o NO2, Na2O, que é o óxido básico, o ácido nítrico, que é um ácido, claro, e o nitrato de sódio, que é o sal. E claro, como não pode deixar de ser a água. Então observe que aqui o óxido metálico, no caso, está reagindo com ácido. Então, óxidos metálicos reagem ou atuam como se fossem óxidos básicos. É o que a gente observa aqui, aqui abaixo e mesmo em cima também, em que a reação com água formam bases fortes. Ok? Para o caso dos óxidos anfóteros, né? O que é anfótero? Anfi tem a ideia de dois, né? E comportamento duplo, assim como anfíbio, não é? Os óxidos anfóteros são aqueles que podem atuar como ácidos ou bases, tudo depende do reagente. Por exemplo, aqui, o óxido de zinco, ele está reagindo com um ácido, logo ele atua como se fosse uma base, é um óxido básico nesta reação, e formando sal e água. Na reação abaixo, nós temos o óxido de zinco reagindo com uma base forte. Assim, aqui o óxido de zinco atua como se fosse um ácido, formando novamente sal e água. Bom, já no caso dos óxidos neutros ou inertes, são óxidos que não reagem nem com água, nem com ácidos, nem com bases. E esses são apenas três. É o tão conhecido CONONO, né? Monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e o óxido de dinitrogênio, CONONO. Apenas estes três, os óxidos neutros. Aliás, CO, que é tóxico para nós, humanos, que podemos morrer inclusive por asfixia, dependendo da quantidade inalada de monóxido de carbono. No caso dos óxidos duplos, é quando nós misturamos dois tipos de óxidos, gerando óxidos que tenham esta fórmula aqui, essa característica, E3O4. E3 aqui, no geral, representa algum metal, como nós vamos conferir logo abaixo. Temos aqui o óxido de ferro 2 e o óxido de ferro 3. Se nós fizermos uma fusão desses dois óxidos, formaremos aqui o Fe3O4. Tudo o que fizemos foi somar a quantidade de ferros e de oxigênios presentes nos dois óxidos. Então aqui nós temos a magnetita. Abaixo nós temos o óxido de chumbo 4 e o óxido de chumbo 2. Nós juntarmos esses dois óxidos, formaremos o Pb3O4, que também é conhecido como zarcão. Se você não sabe o que é o zarcão geralmente é aquela tinta meio alaranjada que se passa nos portões para que eles não enferrujem. Hoje em dia talvez não seja tão comum, mas décadas atrás era bastante comum para evitar a corrosão de portões, de ferro principalmente. Abaixo nós temos mais um exemplo do MnO e do MnO também, né? Aqui nós temos a junção desses dois óxidos para formar Mn3O4. E é um precursor de óxidos usados em baterias. No caso de superóxidos, que são substâncias que possuem um oxigênio ligado a outro oxigênio, né? Cada oxigênio aqui tem NOx-1, só existem peróxidos das famílias 1, 2 e do hidrogênio. Então, temos aqui H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, também conhecido como água oxigenada, é o componente principal da água oxigenada. Temos aqui o peróxido de cálcio, CaO2, que ele faz parte do tratamento de contaminação de petróleo. E aqui a reação de como participa o CaO2. Então, primeiro ele entra em contato com água, formando uma base forte, e peróxido. E este peróxido ele acaba se decompondo em água e O2, o que também acaba ajudando a descontaminar algum meio de petróleo. Aqui, como exemplo, nós também temos o peróxido de lítio,
que é usado como purificador de ar em naves espaciais, porque o CO2 ele reage com o óxido de lítio e o que é liberado é oxigênio, como aparece aqui abaixo. Certo? Então, algumas curiosidades para vocês. Para terminar essa classificação inicial, nós temos aqui os superóxidos, em que a gente pode encontrar 4 oxigênios ligados entre si, ou podemos encontrar 2 oxigênios ligados, um com ligação dupla e mais uma ligação simples aqui. Isso vai conferir a estes oxigênios um NOx igual a -meio. Temos como exemplo aqui esta reação, que é o superóxido de potássio entrando em contato com água, formando 3 mols de O2 e 4 mols de hidróxido de potássio, que é uma base forte. E ele é usado como fonte de oxigênio em estações espaciais e submarinas. Assim como nos peróxidos, só existem superóxidos de elementos da família 1, 2 e do hidrogênio. Aqui nós vamos ver um exemplo de um tipo de reação entre um superóxido e água. Observe atentamente como este pozinho vai reagir violentamente com a água. E aqui abaixo nós temos a reação, como vocês viram agora há pouco. Então, aqui, esse fósforo que está previamente em brasa, ele acaba pegando fogo com a quantidade de oxigênio que é liberado aqui. Vamos dar uma olhada de novo. Então está aqui a reação formada. Houve formação de oxigênio e de peróxido de hidrogênio também, além de base forte que está contida aqui na solução. Ok? Vamos fazer alguns exercícios para fixar este conteúdo. Esse exercício aqui do Mackenzie fala o seguinte: as fórmulas dos óxidos normais obtidos na combinação do oxigênio com magnésio e do oxigênio com silício são, respectivamente. Então, basicamente, ele está perguntando qual a fórmula do óxido combinado, a partir da combinação entre oxigênio, magnésio e oxigênio com silício. Como fazemos para achar a alternativa correta? Basta a gente encontrar o magnésio e o silício na tabela periódica. Então, aqui na tabela periódica, onde estão esses elementos? Então, vamos encontrá-los. Então, o magnésio está bem aqui. O magnésio está aqui. Ele é um elemento da família 2. Por ser um elemento da família 2, ele possui carga ou NOx igual a mais 2. Então, combinando o magnésio com o oxigênio, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter MgO2. Lembrando que o oxigênio tem NOx menos 2. Aliás, ele vai ter NOx, ele vai ter fórmula MgO, né? Quando a gente fizer a regrinha do escorrega. No caso do silício, ele faz parte da família do carbono, que é a família 14. Todos os membros da família 14 possuem NOx mais 4. Na verdade, o carbono ele pode assumir diversos NOx. No caso do silício, ele vai ter NOx 4. Então, fazendo as devidas combinações, nós temos aqui magnésio com oxigênio. Então, estes NOx, estas cargas vão cair para os seus vizinhos e podemos simplificar esses índices formando MgO. No caso do silício, nós temos aqui o Si4+, o O-2. Podemos fazer cair estes índices e simplificá-los. Assim, a fórmula obtida é SiO2. Então, assim, temos como alternativa correta a alternativa C, que mostra justamente essas duas fórmulas entre oxigênio e estes dois metais aqui, magnésio e silício. Alternativa C de Coreia do Sul, né? Olha aqui a Coreia do Sul, que bonitinha, bem perto do Japão e da China também. Certo? Bom, vamos fazer mais um. Sabendo que o SO3, causador da chuva ácida, e o CO, causador de inibição respiratória, são óxidos, suas classificações são, respectivamente. Então, como podemos classificar o SO3 e o CO? É um óxido ácido, básico,
neutro, anfótero. E aí? Bom, então vamos relembrar. SO3 reage com água formando ácido, por isso que ele forma chuva ácida. E o SO3 reage com água formando ácido, ele só pode ser então um óxido ácido. Não é? E está aqui a reação que representa esse processo. Tudo bem? No caso do CO, ele não reage com água, nem com ácido, nem com base. Assim, CO só pode ser um óxido neutro ou inerte. Então assim nós temos correta a alternativa D, que diz que SO3 é um óxido ácido e o CO é um óxido neutro. A alternativa D. D de Damasco, capital da Síria. Está aqui localizada no Oriente Médio e faz costa aqui com o mar Mediterrâneo. Certo? Vamos fazer mais uma. Dorime. D de Dorime. Vamos lá. Exercício 3, que é da Federal do Pará. Considere a equação química Cl2O7 mais 2NaOH, formando 2NaCl4 mais 2H, mais H2O, né? Aqui nós temos o epitóxido D de cloro reagindo com 2 mols de hidróxido de sódio, formando perclorato de sódio e água. Os reagentes e produtos pertencem, respectivamente, a quais funções? Então, vamos classificar todo mundo aqui. Vamos lá. Então, nessa reação, o que é que nós temos? Temos aqui uma base, inclusive uma base forte. Nós temos um óxido ácido, porque ele está reagindo com uma base, então temos um óxido ácido, né? Um óxido ácido. Aqui nós temos um sal, e aqui nós temos água, que também não deixa de ser um tipo de óxido. Tá? Bom, então aqui Cl2O7 seria o epitóxido D de cloro, que é um forte agente oxidante explosivo, o que dá então como correta a alternativa A. A alternativa A que aponta nesta ordem: óxido, base, sal e óxido também. Né? Alternativa A. A de quê, né? Olha aqui, se o monóxido de dihidrogênio causa isso em encanamento, imagina o que ele não faz dentro do seu organismo. Algumas melancias chegam a conter cerca de 93% de monóxido de dihidrogênio. E os agricultores ainda insistem em espalhar esse composto em suas plantações. Né? Então são memes muito conhecidos. Inclusive, eu acho muito engraçado, que falam basicamente da água. Né? Monóxido de dihidrogênio, seguindo aquele mesmo esquema de nomenclatura dos óxidos de ametais. Então temos como correta alternativa A de Arábia Saudita. A de Arábia Saudita, né? Olha a Arábia Saudita aqui, bem grandona, fazendo costa com o Mar Vermelho. Né? Então, A de Arábia Saudita. Neste exercício 4, temos aqui: indique os nomes ou as fórmulas dos óxidos a seguir. Então vamos dar uma olhada em cada uma dessas alternativas aí. Então, quais seriam os nomes destes óxidos aí, ou suas fórmulas? No caso do CaO, Ca é o símbolo do cálcio, né? Então temos o óxido de cálcio. Diz assim, o cálcio só tem um tipo de nomes. Aqui temos o Fe2O3, que é o óxido de ferro 3, né? Aqui temos não o cátion ferro 2+, né? Na verdade seria o ferro 3+, aqui. Então teríamos o óxido de ferro 3. Temos aqui o trióxido de manganês. Então, manganês tem símbolo Mn. Temos 2 manganês e 3 oxigênios. Né? Então teríamos aqui Mn2O3. Óxido de lítio. Lítio é um metal da família 1 de símbolo Li. Teríamos o Li+. Ou óxido de manganês 3, como está aqui, né? Dióxido de manganês ou óxido de manganês 3. No caso do óxido de lítio, temos o cátion lítio, né? E juntando com o oxigênio 2-, teríamos então Li2O, óxido de lítio. E no caso do pentóxido de fósforo,
temos 2 fósforos, 5 oxigênios, oxigênio geralmente à direita, então nós temos aqui P2O5, P2O5, pentóxido ou pentaóxido de difósforo. Indo para os demais itens, temos aqui no item F, nós temos então o CrO3, em que o Cr representa o crômio, que é um metal de transição, ele está bem no meio da tabela periódica. Aqui, qual que é então a nomenclatura para esse óxido? Pode parecer esquisito, mas aqui nós temos o óxido de crômio 6. Como é que funciona? Bom, o crômio ele possui 2 tipos de NOx, 3 e 6. Olha só o que a gente tem aqui, ó, com crômio 6 de oxigênio, que lembrando tem NOx menos 2. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer cair estes NOx, não é? Vamos escorregar esses NOx para os seus vizinhos e aí podemos simplificar esses índices, formando assim o CrO3. Então é por isso que nós temos o óxido de crômio 6 e não o óxido de crômio 3, né? Então, cuidado! No óxido de cobalto 2, nós temos aqui o cobalto, que é um metal com carga 2+, e o oxigênio, também com carga 2, mais carga 2-. Então vamos escorregar esses índices para formar aqui a nossa fórmula. Então, podemos suprimir estes números 2, né, ao simplificá-lo, formando então aqui o CO, o óxido de cobalto 2. No caso do Br2O7, temos 7 oxigênios, né? Então 7 tem aquele prefixo hepta e 2 tem aquele prefixo di. Então no caso do Br, que é o bromo, membro da família 17, temos aqui então o epitóxido de dibromo, né? É aquele padrão de nomenclatura para óxidos de ametais. E aí, por último, o NO2, também um óxido de ametal, já que temos um óxido de nitrogênio. Temos aqui, então, o dióxido, porque temos 2 oxigênios, dióxido de nitrogênio. Então, está aqui a nomenclatura ou fórmula desses diferentes óxidos. Fácil, não é? Talvez um outro que é um pouco mais complicado, como o caso do óxido de crômio 6, que engana um pouquinho a gente. Tá? Bom, aqui no caso do NO2, ele tem essa coloração alaranjada, ele é um gás de coloração alaranjada, que inclusive é o que dá um toque todo especial para o pôr do sol. Porém, este NO2 é proveniente da queima de combustíveis fósseis, ou seja, da poluição. Então muitas vezes aquele pôr do sol avermelhado e bonito que você vê pode passar apenas de NO2, né? Poluente para o ambiente. Para o exercício 5, nós temos aqui algumas reações e a gente vai ter que completá-las, depois classificar os óxidos em ácidos ou básicos e aí achar o produto de cada uma dessas reações. Então, fazendo esses itens, temos aqui, por exemplo, o item 4, N2O5 junto com água. N2O5 é um óxido de ametal. E óxidos de ametais geralmente têm uma característica que é ácida. Ao misturarmos com água, vamos formar aqui ácido nítrico e ácido nitroso. Então, temos aqui óxidos ácidos. Está aqui o ácido nítrico e o ácido nitroso, como já foi mencionado antes. O ácido nítrico é um oxiácido forte, enquanto que o ácido nitroso é um oxiácido moderado. No caso dessa reação aqui abaixo, nós temos Li2O e água. Bom, o que é que nós temos aqui para este óxido? Lítio é um metal. E óxidos de metais geralmente são óxidos básicos, né? O lítio está bem aqui, né? Olha ele aqui. Membro da família 1, família dos metais alcalinos. Nesta tabela, os ametais são estes representados em azul e em lilás, né? Esse palhinho aqui. Estes em azul claro são semimetais, então eles possuem características
metal, algumas características de metal. Esses de verde, né, para baixo também são metais, como os amarelos, que são metais de transição, metais alcalino-terrosos, metais alcalinos fúteis. Então, por termos aqui um óxido de metal, nós temos que esse óxido, que inclusive tem o metal mais um, vai formar o LiOH, que é uma base forte. Então, este óxido é um óxido básico. É um óxido que reage com água formando base e é um óxido metálico. Óxidos metálicos geralmente são básicos. Então, o hidróxido de lítio, formando uma base forte. Também altamente solúvel em água. Neste caso aqui temos o epitóxido de dimanganês, reagindo com água. Aqui, o manganês é um metal de transição. Está presente bem lá no meio da tabela periódica. Olha só ele aqui, ó, né? Bem no meio da tabela periódica, bem do ladinho do ferro. Então aqui nós temos um óxido de inox mais 7. Ele vai formar este ácido aqui, que é o ácido permangânico. Então ele será um óxido ácido. É um óxido que em contato com água forma ácido. Então nós temos um óxido ácido. É um oxiácido forte, o ácido permangânico, oxidante. Neste exercício 6, temos aqui, representado pela fórmula química CO, o monóxido de carbono é um gás incolor e inodoro, proveniente da combustão incompleta de combustíveis fósseis, como carvão mineral, petróleo e gás natural. Se inalado em altas concentrações, pode matar por asfixia. Se inalado em altas concentrações, mata por asfixia. Isso ocorre porque, ao ser inspirado, o monóxido de carbono é capaz de estabelecer ligações químicas altamente estáveis com a hemoglobina das hemácias, formando a carboxihemoglobina, o que as impossibilita de transportar oxigênio em todo o processo de respiração. O óxido citado no trecho anterior pode ser classificado como óxido, ou então o texto inteiro não era necessário para nós resolvermos a questão. O óxido mencionado no texto é o monóxido de carbono, que faz parte do conono, né? Olha o monóxido de carbono aqui, que faz parte do conono. Conono. Aqui nós temos óxidos inertes. Eles não reagem com água, nem com ácidos, nem com bases. Podemos falar que são óxidos inertes ou óxidos neutros, como aparece aqui na alternativa C. C de China, né? Um dos países maior extensão territorial do mundo, alta densidade populacional, faz costa com o Oceano Pacífico, próximo à Índia, ao Japão, à Coreia, né? Então, alternativa C de China. Bom, por isso eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês, na medida do possível, tenham entendido. Quaisquer dúvidas, deixe comentários abaixo e se você viu o vídeo até aqui, escreva aí óxido. Bom, um beijo, bons estudos e até mais!